Olá, aprendiz, tudo bem? A nossa aula do módulo básico dessa semana vai ser sobre História do Trabalho, Sindicatos e a Carteira de Trabalho. O que é um sindicato? O sindicato é uma forma de associação permanente entre pessoas físicas ou jurídicas que exercem função em um mesmo ramo de negócio. Essa associação é criada com o papel de defender os interesses em comum dos seus membros. Entre as principais responsabilidades dos sindicatos estão a negociação de acordos coletivos, intervenção legal em ações judiciais, orientação sobre questões trabalhistas, participação na elaboração de legislação do trabalho, recebimento e encaminhamento de denúncias trabalhistas e preocupação com a condição social do trabalhador. A origem do sindicalismo envolve o contexto de industrialização e consolidação do capitalismo na Europa. Em 1830 se constitui uma Associação Geral dos Operários Ingleses, a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho, que tinha o objetivo de atuar como central de todos os sindicatos. Assim como nos Estados Unidos, o sindicalismo nasceu por volta de 1807 e em 1886 foi constituída a Federação Americana do Trabalho, contrária à reforma ou mudança da sociedade. Essa defendia o sindicalismo de resultados. Já no Brasil, a história do sindicalismo tem origem no final do século XIX, momento em que o Brasil abolia a escravidão como processo econômico. Assim, com o fim da utilização da mão de obra escrava, o país passa a adotar o trabalho assalariado, sobretudo de pessoas vindas da Europa. Durante muito tempo, o controle dos sindicatos ficaram sob o controle do governo, principalmente na época da ditadura. Porém, a partir da época de 1970, surgiu um novo sindicalismo, com o objetivo de estruturar livre, né, das rédeas do governo. Taxas e carta de oposição. Muitos sindicatos, através das mais variadas nomenclaturas, estabelecem diversas cobranças como contribuição confederativa, taxa assistencial, contribuição retributiva, mensalidade sindical, entre outras, gerando diversas dúvidas quanto à legalidade da cobrança ou não. Como a maior parte das cobranças é feita através da folha de pagamento, né, o empregado, apesar da desconfiança, acaba julgando que se a empresa descontou, é sinal que é devido. Contudo, a reforma trabalhista trouxe significativa mudança quanto à não obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical, pois, de acordo com o artigo 579 da CLT, a partir de 11 de 2017, né, a contribuição sindical está condicionada à autorização prévia e expressa dos empregados, deixando de ser obrigatório o desconto de um dia do salário do mês em março de cada ano. E quando o empregado já inicia filiado ao sindicato, ele pode optar por fazer uma carta de oposição de próprio punho, assim não sendo descontado futuramente. Outro ponto do sistema sindical é a diferença entre os sindicatos patronais e os sindicatos profissionais. O primeiro é uma associação representante da categoria econômica, ou seja, das empresas e dos empregadores. Já o sindicato profissional representa os interesses dos trabalhadores de determinada categoria profissional. A origem da carteira de trabalho. A carteira profissional, que originou a atual carteira de trabalho e previdência social, foi criada no governo de Getúlio Vargas, em março de 1932. Trata-se de um documento que registra o histórico profissional e garante direitos, como salário, férias, 13º, seguro-desemprego, aposentadoria, FGTS, entre outras coisas. E por isso que há 30 anos, tanta gente tenta buscar a tão famosa carteira assinada, trabalhando numa empresa que registra os funcionários e garante os benefícios. Nos dias atuais, a carteira de trabalho ganhou até uma versão digital, que será a mais usada, pois sua versão virtual será priorizada ao invés da física. Pessoal, então agora a gente vai começar as atividades, tá? A primeira atividade é vocês vão ver o vídeo. O que é e como funciona um sindicato, né? O Manual do Brasil. De acordo com o que vimos na aula, mais do que vocês viram no vídeo, vocês vão escrever um resuminho de até 10 linhas sobre o que vocês entenderam do sindicato em geral, tá bom? A segunda atividade é um glossário, né? Vocês vão pesquisar essas palavrinhas aqui ou no dicionário ou no Google, né? E colocar o significado delas aqui na frente, tá?
A terceira atividade vai ser uma pesquisa, né? Agora vocês irão pesquisar de qual sindicato a profissão do seu pai ou da sua mãe faz parte, né? Qual sindicato eles fazem parte, né? Qual é a taxa, caso eles paguem, e quais são os benefícios que o sindicato oferece, mesmo se eles são sindicato ou não, tá? Lembrando que essas informações vocês podem pesquisar na internet. Se vocês souberem o nome do sindicato, né, vocês podem pesquisar na internet de quais são os benefícios que o sindicato oferece, ok? E a última atividade são 3 perguntinhas de múltipla escolha, né, onde vocês vão ler o texto dos slides para conseguir responder elas, tá? São bem simplesinhas.